Paz de Deus, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, Deus te abençoe grandemente e prospere sempre os seus caminhos na presença do Senhor Deus. Quando inevitavelmente nós paramos e começamos a imaginar na vida de um ser humano, quando ele se depara com um chamado, quando ele se depara com algo que ele jamais viu na vida, e esse chamado confere a ele uma confiança que subitamente jamais ele poderia dizer não, retrucar, porque nós, quando chamamos alguém, chamamos pelo nome que foi dado a essa pessoa desde o dia do seu nascimento. O pai ou a mãe escolheu um nome aleatório porque a mãe ou o pai achou bonito, e você é levado em um cartório e registrado esse nome, e esse nome segue você para o resto da vida. Seus amigos, seus parentes, sua esposa, seu esposo, seus filhos irão te chamar o nome que os seus pais escolheram. O nome que para muitos trará boas lembranças, e para muitos só a lembrança vai ser um estado terrível de queda, quando aquele chamado lhe oferecer ferramentas que jamais foram vistas na mão de um homem como na mão de Noé. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, e se não me falha a memória, levou quase um século a construindo. Você acha que no coração de Noé, na sua mente, no meio da sua parentela, alguém não achou que ele estava louco? Será que alguém não achou, mesmo conhecendo Noé, sabendo quem ele era, será que alguém lá por detrás das costas, em algum penhasco, em alguma cabana, em alguma casa, em alguma redondeza, não cochichou dos ouvidos e disse: será que o Noé está certo com isso mesmo? Será que Deus mandou ele construir uma arca? E o pior, porque ele disse que o mundo vai ser destruído através da água. Bem verdade é que a situação não seria cômica para aqueles que deixam de acreditar na verdade e preferem fazer da mentira uma verdade que até ao abrir da boca eles mesmos acreditam no que falam. Mas quando a água se curvou perante os céus e disse: ó meu Criador, o que tu queres de mim? Deus anunciou a ela e disse: ó fórmula da vida, derramarei sobre ti a abundância da minha força, e te levarei você além dos oceanos, e cobrirei toda a parte de terra, para apagar toda a violência, para apagar toda a crucificação humana de desfechos morais, imorais, pessoas que estão deturpando a minha glória, estão desfazendo da minha obra, tentam formar deuses de barro, deuses de ouro, de prata, arrancam a beleza da minha naturalidade, da minha presença no meio deles. E eu resolvi que eu irei iniciar tudo de novo,
mas entre eles eu achei graça em alguém que me confere uma confiança no meu coração, alguém que me chama a atenção, alguém que se pôs diante de mim e não me perguntou o porquê, mas alguém que eu achei graça de revelar um novo início a ele e toda a sua família. Mas a todos aqueles quanto escutar também, eu livrarei da destruição. Os anos, irmãos, e as manhãs, as tardes, elas não passam tão rápido assim. Ninguém sabe ao certo de que forma, como que Noé construiu esta arca, o tipo da madeira, qual era o seu tamanho. Sim, você pode me falar, os cientistas dizem tudo certinho, porque foi achado isso, não sei aonde, e foi em tal ano, mais ou menos assim. Uma coisa você e eu temos certeza, que o chamado fala mais alto do que todas essas coisas. O falado fala mais alto do que a ciência. O chamado fala mais alto do que a falta de paciência. O chamado fala mais alto do que as burocracias humanas. O chamado fala mais alto do que a espada, do que o escudo, do que a espera prolongada. O chamado, ele fala mais alto do que as drogas, do que o vício, do que a malícia, do que a mentira. Uau, oi Chile. O chamado, ele fala mais alto do que a sua mente, mais alto do que o teu coração. E quando Deus deu ordem e esta arca, ela ficou preparada, a ordem natural de Deus ecoou sobre a Mãe Terra, e a Mãe Terra levantou seus olhos e começou a entender que em si ainda havia resistência para ver a bélica beleza de Deus sendo trabalhada antes de uma destruição. Quando aqueles animais em casais, unidos pela voz do vento dada por Deus, ecoava entre as árvores e chamava filho, mãe, pai, e todos como se fosse uma sincronia perfeita, seguiam o caminho de uma obediência. Kali estarastole vertalastoye. E quando o tempo se terminou, aqueles que tinham que estar na arca já estavam, os estábulos já estavam preparados. E quando Noé olhou e ninguém mais queria entrar, e alguns gritavam: seu louco, o que você está fazendo? Mas muitos entre eles já estavam com uma mente confusa quando olhavam aquela sentinela, aquela trilha de animais entrando na arca um atrás do outro. Talvez alguém poderia perguntar como o homem pode criar uma sintonia em animais que não são racionais, mas o chamado fala mais alto do que o irracional. O chamado colocou nas mãos de Moisés um cajado, e esse cajado abriu o mar. Esse cajado se encontrou com as pragas da terra e caiu sobre Faraó. Esse cajado, pelo ouvires da voz divina, pelo cálculo divino de Deus, obedeceu à voz do Senhor e se transformou em uma serpente. Sirote Yesudi. Mas quando o chamado de Deus vem, tudo obedece. Quando a arca terminou, as portas foram fechadas e o anjo de Deus selou aquela porta, porque quando selado por Deus acontece, não existe chave de fenda, não existe malandragem,
não existe expert, não existe doutor, não existe ciência que possa destravar o que Deus travou. Como diz a palavra lá em Davi, tanto falada e revelada, Ele é aquele que tem a chave que quando abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre, porque o segredo está além das nossas possibilidades. O segredo do chamado de Deus está além das nossas condições. É o chamado que nos trouxe até aqui. É o chamado que nos revelou a paciência, nos revelou a fé em Cristo Jesus. O chamado de Deus é aquele que te veste, é aquele que te faz você melhor do que ontem, fará você amanhã melhor do que o dia de hoje. O chamado é aquele que te orna de paciência. O chamado é aquele que te reveste de um dom divino e dá palavras na tua boca para que você alimente uma multidão. O chamado é aquele que te faz você não ser crucificado pelas tuas próprias questões, nem pelo teu próprio tempo, nem pelas tuas próprias palavras, nem pelos que te conhecem, nem pelos que te conhecerão. O chamado, ele fala mais alto do que a própria astúcia maligna. O chamado fala mais alto do que as testas satânicas que tentam de forma contrária escrever um não na sua vida, com olhares, com invejas, com ciúmes, feitiçarias, bruxarias que vêm do leste, do sul, do oeste, mas não conseguem travar o chamado do seu violino para cair na palma da tua mão, não consegue travar o chamado da união entre você e a tua esposa, não consegue travar o chamado do amor, de um amor que nasce no teu coração e chama o dom do perdão para dentro da sua alma e não te faz você inflamável junto ao chamado maligno de uma ira. Esse não em si não se prospera. Mas quando as gotas de água começaram a cair do céu, pelo vapor terreno da terra, que se contristava e se representava na presença do Criador, eis-me aqui, Senhor, vamos nos unir em uma só comunhão, como eras no início, quando tu navegavas sobre o meu corpo, e quando o oceano se encontrou com as nuvens, a terra se inundou por toda, e essa arca foi levada a muitos lugares, e de repente, por tempos e tempos, a Bíblia diz que então Deus se lembrou de Noé, mas Noé, havia uma esperança no coração de Noé que era semelhante a uma pomba, que navegava pela sua mente, pelo seu coração. Talvez ele pensaria: o que será, Senhor, da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, de todos esses animais? Tu os colocastes aqui, mas o que será se agora só existe água? Quantos gritos Noé ouviu naquela porta: abre, Noé, a porta, mas o chamado do não já havia respondido. O Senhor chamou o não e o não prevaleceu sobre aquela porta, e aquela porta, ela foi selada pela palavra de Deus que não volta atrás, como não voltará atrás na sua vida. O teor e as esperanças, eles se inflamam, talvez por uma notoriedade de acontecimentos, mas quando a palavra de Deus, ela sobrevém sobre a tua alma, ela é mais alva do que a neve, ela brilha mais do que o sol, ela te seca você por dentro e por fora, a tua angústia, a tua dor, o teu desespero, e faz de você um homem e uma mulher na esperança da vida eterna. Mas Noé, naqueles dias, soltava uma pomba pelas janelas, representadas por uma madeira formada pela esperança, e essa ave saía e não encontrava lugar seco para pousar, porque quando a prova pega, quando a prova chega, quando as portas se fecham, não existe lugar para o nosso próprio propósito, para a nossa própria visão. Nós tentamos uma coisa ali, tentamos outra coisa ali, mas o propósito de Deus é maior do que qualquer tentativa nossa, a não ser que Cristo tenha um chamado de vitória e coloque ele na sua mão. Aí então tudo vai se ordenar e vai obedecer conforme a tua força, conforme a tua fé. Lembra o que o Senhor Jesus disse?
Se tu tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, dizer-te-á para este monte, passa para cá, e ele vai passar. Horas, que monte é esse que vai mudar de um lugar para o outro? Qual era o estado que você estava? O estado de um homem e de uma mulher morta na presença de Deus. Mas quando a fé de um grão de mostarda nasceu no seu coração, o Senhor te teletransportou para o tanque das águas, e o Senhor te fez de você um renovo, uma mulher, um homem novo, com uma nova visão, com uma nova fisionomia, com um sorriso, com oportunidade de agradecimento, a oportunidade de gratidão, a oportunidade de mostrar não para o cicrano ou fulano, mas para dizer: Senhor, graças eu te dou, porque tu me teletransportastes para um mundo novo, para um ser vivo novo, sepultaste os meus pecados, encobriste os meus erros, e agora me fez novidade de vivência em espírito. Morto para o mundo, mas vivo para Cristo. Mais um certo dia, nessas manhãs, essa pomba, essa ave saiu e não voltou mais, e o coração de Noé se alegrou, porque as terras voltaram a aparecer, a terra seca chamada Novo Nascimento. Nasceu, o véu do templo foi rasgado ao meio. Lamai, Jesus eterno, Ritieno, Cortina, Rivieta, por um final e um novo início, o início de uma nova era, o início de uma nova geração, o início que te diria e que te falaria e que te diz que novas guerras poderão vir, mas haverá novas possibilidades, haverá novas estratégias, haverá novas oportunidades, haverá novos caminhos, haverá novas portas, haverá novas condições, haverá nova trajetória, haverá nova rota, haverá um novo propósito, haverá uma nova oportunidade, haverá uma nova conquista, haverá uma nova retórica na tua boca ao contar um cântico de vitória. E assim foi vivida uma geração sobre os céus, e como se fosse um oráculo de perfeição, Deus fez um pacto com o coração vivo diante de um simples ser humano, e colocou as 7 cores da dinastia divina sobre os céus. E quando Noé olhou, eis que havia um arco, aleluia, ostentando desde o oceano até a terra firme, anunciando que mesmo que você seja um navegante por águas profundas, o penhor da justiça te guiará até a nova terra, até uma terra que não vai existir tristeza, não vai existir luta, não vai existir, aleluia, dissensão, não vai existir desemprego, não vai existir fome, não vai existir corrupção, mas uma terra que mama leite e mel. Cuidado com a ira, cuidado com as palavras, cuidado com o que Deus entregou na tua mão, cuidado para não bater com ira na pedra, porque senão você vai ver ela só de longe, mas nela você não vai entrar. Mas na humildade da tua destreza, na humildade das minhas palavras que eu coloco na tua boca, você vai aprender a viver ao lado de uma honra. Uma honra que não está nas cadeiras de um pedestal de um juiz, em uma hierarquia de um julgamento familiar, de uma acusação de um crime, ou simplesmente de alguém que é julgado pelo ato de um suicídio, mas você vai estar diante de um tribunal que pode dar a vida e pode fazer você completar a tua eternidade dentro da tristeza. Mas o que Deus te prometeu não é isso. Que Deus te prometeu é vida com abundância, se assim a tua fé ela alcançar. A tua fé alcançando isso, a tua fé alcançará as obras da obediência, e a tua obediência chamará a atenção do teu Criador, e a atenção do teu Criador olhando por ti, Deus a lembrará, não porque esqueceu, mas porque de fato é que entre matéria, tempo e espaço, Ele te diz assim para que você se torne entendedor no que Ele fala para ti. Ele se lembrará de você e fará um justo juiz pela tua causa. E assim,
Noé se alegrou porque Deus disse a ele: nunca mais eu destruirei a terra com água. Feliz aquele que espera no Senhor, pois fiel são as suas palavras para se cumprir. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Vos saúdo, irmão Samuel, aqui do estado de Goiás. Com a santa paz de Deus, Deus abençoe você. Cuidado nas estradas, cuidado nesse feriado prolongado. Hoje é sexta-feira, 13, né? E agora a gente sabe que vai ter as comemorações no mundo. Cuidado, não ande à toa. Cuidado com o que você vai colocar na boca. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os convites. Cuidado com os chamados, porque não são todos os chamados que vêm da parte de Deus. Alguns chamados, eles são agradáveis e doce como uma maçã, mas ali está cravado um veneno para a tua alma. Cuidado com os bolos enfeitados com o seu nome. Cuidado com as velas acesas. Cuidado com as mãos que tentam cantar um cântico de derrota para a tua alma. Nem tudo que brilha é ouro, mas aquele que se humilha, Deus não deixa ele cair na cova jamais. Fica firme, congregue, passeie, justifique os teus caminhos perante a presença de Deus. Se for possível, ore por mim, eu oro por você. Oramos uns pelos outros e o nome de Deus na nossa vida há de ser glorificado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e um ótimo final de semana para você, um bom feriado. Que Deus abençoe você, os teus caminhos, aonde quer que você for, as visitas, as congregações, os amigos em Cristo Jesus, aonde quer você que não pertence a uma igreja, que está vendo esse vídeo, você já é o meu irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Aqui, irmãos, falando fora da parte espiritual, nós vemos muitos irmãos e irmãs, pessoas que estão querendo conhecer os caminhos de Deus, pedem oração por família, por esposo, por isso, por aquilo, e nós com certeza nós não conhecemos o mundo, mas Deus conhece a todos nós e Deus está patente a tudo. E nas nossas orações, pode ter certeza que o irmão Samuel não vai esquecer. Se eu não esquecer, se eu esquecer por acaso, tem alguém que não esquece, que já te conhece você desde o ventre da tua mãe. Coloca tudo nas mãos daquele que tudo pode. O homem não tem poder para nada. O homem não é dono de nada. O homem não consegue nada se o coração dele não pulsar. O homem pode ser o homem mais bilionário, trilionário do mundo. Se o coração dele parar, tudo que ele tem não pode fazer nada para que o coração volte a bater. Isso seria a ciência de um chamado de vida. A vida que está na mão daquele que tudo pode. Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.